Meus queridos irmãos, eu não sei quanto a vocês, mas eu creio que tem sido impossível para mim passar esses últimos dias sem acompanhar as notícias da guerra no leste europeu. Volta e meia eu me vejo procurando notícias na esperança de uma notícia melhor, uma notícia mais alvissareira, na esperança de um cessar-fogo. E quando eu leio as notícias e quando eu penso na situação daquelas pessoas que estão ali no meio da guerra, me vem à mente que tipos de sentimentos estão no coração daquelas pessoas. E às vezes ouvimos depoimentos na TV, na internet, de pessoas que estão lá, no meio daquela situação, o nosso coração realmente se aperta. Quando a gente percebe quão difícil tem sido para eles aquele contexto de guerra, algo completamente inesperado. A maioria dos depoimentos relatam que eles estavam no seu dia a dia, sabiam que havia uma possibilidade de algo semelhante, mas lhes parecia algo tão remoto, tão longe, e de repente a rotina deles mudou rapidamente. E dentre essas pessoas nós temos os nossos missionários. E os depoimentos que eles trazem para mim me tocam de maneira muito especial, porque são irmãos nossos, são pessoas com quem a gente tem um vínculo espiritual muito forte, um vínculo emocional. Nem todos os missionários na Ucrânia, da Junta de Missões Mundiais, são brasileiros, mas alguns deles estudaram aqui no Brasil, criaram laços aqui, tem laços lá também. E nós vamos agora ver um depoimento de um deles. Esse depoimento não é um depoimento muito recente, é um depoimento de um dos missionários do começo da guerra, há pouco mais aí um pouco mais de uma semana atrás. Parece-me que no segundo dia ou terceiro dia da guerra. E eu quero que você escute esse depoimento, porque a partir daquilo que ele está compartilhando, nós vamos refletir também sobre as verdades da palavra de Deus para as nossas vidas neste momento. Graça e paz, aquela paz pela qual nós ansiamos aqui na Ucrânia. Muita gente lá do Brasil, como também dos outros países, me pedem fazer uma gravação, por isso vou fazer uma gravação com um pouco mais de detalhes. Nesses últimos 3 dias, na verdade, nós aqui perdemos a noção do qual dia é hoje. Sabe, nem as datas, nem a própria estação do ano, nem os dias da semana, nem a hora do dia ou da noite fazem o sentido para nós. O único sentido é preservar as nossas vidas. O único sentido que faz agora, que eu faço na minha vida, é preservar a vida dos meus filhos, da minha esposa e dos idosos que estão conosco no esconderijo durante 3 dias. E o nosso maior sonho é receber de volta aquela paz que tivemos. Outra coisa que quero informar é que os homens de 18 a 60 anos obrigados a ir à batalha, ou seja, ser recrutados. Por isso, fugindo daqui mesmo, estando do outro lado do nosso país, terei a obrigação de qualquer maneira ajudar o meu país nessa hora tão complicada. Hoje pela manhã, 2 bombas, foguetes direcionadas, acertaram um edifício de 30 andares, na qual moram os civis no centro da cidade do nosso capital. E sabe, o número de mortes civis e até a morte das crianças cresce a cada dia, infelizmente. Os territórios ucranianos ficam, sabe, com feridas devido aos bombardeios. E os terroristas russos bombardeiam, pessoal, as escolas, jardins
de infância, estados de futebol infantil, pensam clínicas infantis, hospitais e centros de doação de sangue. Perdoem pela emoção, mas falar sem emoção é ser o robô. Eu não sei como é que você se sente ao ouvir um depoimento como esse. Mas você pode perceber que esse nosso missionário está carregado de emoção. Como ele diz no final, eu não sou um robô. E são muitos os sentimentos que vêm ao coração, tanto da gente aqui, quanto daqueles que estão lá, vivendo essa situação no seu dia a dia. Questionamentos, indignação, tristeza, raiva, medo. E pensando nesse último sentimento, que é algo que certamente está presente no coração de milhões de pessoas ali naquele local, e não apenas ali. Nós sabemos que a guerra não tem outros desdobramentos. Quem conhece, quem acompanha um pouquinho os fatos, sabe muito bem que uma das razões pelas quais não há uma intervenção mais forte para defender aquele país que está sendo massacrado, é exatamente o medo de uma guerra ainda maior. Então, vivemos um tempo de apreensão. Vivemos um tempo de medo. E nesta hora surgem algumas perguntas. Será que é pecado experimentar o medo? Todas as vezes que nós sentimos medo é porque nós não temos fé. Eu ouvi um questionamento recentemente nesse sentido. Pessoa dizendo, não, essas pessoas que estão lá, se são cristãos, como é que tem medo? O cristão não tem medo. E é interessante que, de alguma maneira, a gente sabe que isso não é verdade, mas a gente muitas vezes acaba aceitando isso de alguma forma como sendo uma verdade. E eu confesso que quando eu escuto esse tipo de consideração, quando alguém questiona a fé de alguém que está com medo, quando alguém duvida até mesmo da conversão, um servo de Deus, um missionário, não poderia sentir isto, eu fico chocado. Quando eu escuto alguém dizendo, um cristão de verdade não tem medo, eu penso que há aí algum equívoco muito grande. Existem muitos textos na Bíblia que falam sim, que em muitas circunstâncias o medo é um sinal de falta de fé. Mas será que todo medo implica em falta de fé? Minha resposta para essa pergunta é um sonoro não, de forma alguma. O medo faz parte de nossa natureza humana. Somos vulneráveis, somos frágeis. Para viver em paz completa, nós precisamos nos sentir seguros. Lembra-se que a palavra inicial do missionário, eu desejo a paz de Deus, essa paz que está difícil a gente conseguir vivenciar aqui, porque nós estamos numa situação de ameaça. Quando nos falta o sentimento de segurança, é natural que muitas vezes o medo venha ao nosso coração. Nós somos criados por Deus com a capacidade de amar. E quando amamos muito alguém e nós percebemos que esta pessoa, o esposo, a esposa, um filho, um irmão, um amigo, está sendo ameaçado, nós sentimos medo. Todo palestrante ou todo pregador sensato, quando vai falar sobre o medo, geralmente ele faz uma ressalva importante, dizendo que o medo não é algo sempre ruim. O medo não é algo que temos que evitar completamente, porque ele não é intrinsecamente ruim. Uma coisa é você sentir o medo,
Outra coisa é você viver aprisionado pelo medo. Mas mais do que isso, nós devemos lembrar, e eu quero enfatizar nesta noite esta verdade. Para vivermos uma vida marcada pelo equilíbrio, pelo bom senso, nós precisamos entender que nem todo medo é igual. Existe um medo, sim, a Bíblia fala sobre isso muitas vezes, que revela simplesmente falta de fé. E nessa situação a gente tem que confrontar a pessoa e dizer, não temas. Mas o medo é algo que pode ser uma grande bênção. E a primeira ideia que eu quero que você leve consigo, guarde no seu coração, porque ela é muito importante, é que o medo é uma bênção. Quando ele é instrumento de Deus para a nossa proteção, em um universo que pode ser hostil. Vou repetir para que você tenha bastante clareza com relação a isso. O medo é uma bênção quando é instrumento de Deus para a nossa proteção em um universo que pode ser hostil. Vivemos num universo que tem leis. Leis que foram criadas pelo próprio Deus. Leis naturais. Se nós vivêssemos num universo que não tivesse nenhum tipo de lei, o mundo seria um caos. Quando quebramos essas leis, quer conheçamos estas leis ou não, quer gostemos destas leis ou não, nós vamos sofrer as consequências disso. O ser humano não foi criado para viver mergulhado dentro de água, a não ser que tenha um equipamento para estar ali. O peixe, diferente do ser humano, ele foi criado para viver sob as águas. E o ser humano, então, precisa de ar, para que ele possa respirar. Se uma criança não sabe nadar e cai dentro de uma piscina, o que acontece? Se um adolescente se aventura mar adentro sem prancha e ele perde as forças para poder voltar e ele tem um problema ali no meio do mar, o que vai acontecer? Se você deixa um bebê sozinho de 1 ano, numa banheira, com uma quantidade suficiente de água para um afogamento, o que pode acontecer? Cada um de nós tem um habitat natural, e se nós saímos deste habitat, nós corremos risco de vida. Se você está num lugar alto e você quer tirar uma selfie bem especial, e você fica bem na pontinha ali do precipício ou de uma varanda alta, o que pode acontecer? Se você cair desta altura, uma altura imensa, 10 metros, 20 metros ou menos, existe uma lei que você sabe, chama lei da gravidade. E se você quebra esta lei, o que vai acontecer? Se você resolve pular de paraquedas, e o paraquedas não abre. Por que isso acontece? Porque Deus é mau? Não, porque Deus criou o mundo com estas leis. Existe uma determinada velocidade que você pode se locomover, e se você está se locomovendo numa determinada velocidade andando, e vem alguém em sentido contrário, se você não está andando rápido, o máximo que pode acontecer é um encontrão, quem sabe um galo na sua cabeça. Mas se você está num carro a 120 km por hora e vem um outro carro com a mesma velocidade no sentido contrário e vocês se chocam, qual será o resultado? O que eu estou querendo dizer é que existem leis da física, leis da biologia, leis criadas por Deus. E Deus concede ao homem a capacidade de descobrir como essas leis funcionam. Mesmo coisas que o homem descobre, elas podem ser utilizadas para o bem ou para o mal, elas podem ter consequências catastróficas. Pense na energia elétrica, a mesma energia que ilumina um espaço, é a energia que pode promover um choque elétrico mortal. Mesmo as forças da natureza, o mesmo fogo que aquece uma casa com uma lareira, é o fogo que pode provocar um incêndio. Desde que o pecado entrou no mundo, o universo se tornou um lugar que não é completamente seguro. Nós não temos apenas forças favoráveis. Nós temos as leis e ainda temos, além disso, um universo que ele não é moralmente responsável. Quando a chuva cai sobre a terra, a chuva não pensa, eu vou evitar cair em grande quantidade, porque senão eu vou provocar uma enchente, ou eu vou frustrar, eu vou aniquilar uma lavoura. Quando o urso faminto vê uma criança, ele não pensa, não, mas é só uma criança, como é que eu vou
comer uma criança, quando o vulcão entra em erupção, o vulcão não olha ao seu redor e diz, será que tem alguma cidade aqui perto que eu posso atingir? Quando uma montanha de pedra, como lá no Capitólio, se desprende, ela não marca o horário, não, eu vou cair de madrugada para não atingir ninguém. Não é assim que funciona. O universo que nós vivemos não tem escrúpulo moral. O vírus da pandemia, ele não tem escolha, não, eu vou matar apenas as pessoas que não estão se comportando bem. Não é assim que funciona. E por que nós vivemos neste mundo afetado pelo pecado? E por que nós vivemos num mundo em que existem leis criadas por Deus que, se forem desconsideradas, iremos sofrer as consequências? É que Deus coloca no nosso coração um dispositivo de alerta, um elemento indispensável para uma vida cautelosa. O medo é uma bênção porque ele cumpre esta função na nossa vida. Por isso que no tempo da pandemia, se você sentiu medo, você não foi um crente mais fraco porque experimentou isso. Eu mesmo senti, em alguns momentos, medo. E se eu ficar doente em poucos dias e não conseguir nem despedir da minha família? E se eu ficar doente exatamente quando todas as UTIs estão lotadas? E se eu ficar ali tentando respirar e cada vez com menos fôlego, sem poder sequer despedir da Dora, que estava lá em Belo Horizonte, ou dos filhos? Porque eu tive esses sentimentos, eu procurei ser cauteloso. É claro que não existe nenhum tipo de providência que você possa tomar que o torne imune ao mal, de uma forma completa. Mas a prudência nos ajuda a seguir medidas de segurança. Porque existem mortes que podem ser evitadas. Todos nós vamos morrer. Mas se não formos prudentes, podemos antecipar o tempo de nossa morte. Pessoas que não têm medo de nada, se arriscam demais e frequentemente morrem mais cedo. Pessoas imprudentes que saem pilotando carros e motos como loucos e levam perigo para outras pessoas. Não pensam nas consequências de seus atos. Como nós podemos designar essas pessoas? Corajosas ou imprudentes? A Bíblia fala sobre a importância da prudência. O que é a prudência? É esse medo que leva você a ter uma atitude cautelosa. Lá em Provérbios nós lemos, eu, a sabedoria, moro com a prudência e tenho o conhecimento que vem do bom senso. Olha que coisa extraordinária aqui. Ainda no livro de Provérbios nós temos algo muito claro, que diz assim, o prudente vê o perigo e esconde-se, mas o ingênuo segue adiante e sofre por isso. Mais claro impossível, não é, meus irmãos? Mais claro impossível. O medo é uma bênção, então, quando ele é um instrumento de proteção. Uma criança ingênua que não tem medo de nada, essa criança corre um risco muito grande, essa criança é vulnerável. Por que nós colocamos muitas vezes na nossa casa redes de proteção? Se você tem uma criança numa casa que tem uma piscina, você fica de olho o tempo todo. Por quê? Porque a criança não tem noção muitas vezes do perigo. Em resumo, é infantilidade, é imaturidade, viver sem prudência. Para você superar o medo de forma correta, e o tema da nossa mensagem de hoje e do próximo domingo é esse, superando o medo. Você primeiro precisa distinguir se este medo que você tem, se o medo que você está sentindo é um medo que tem este viés de proteção, é uma medida protetiva para você, ou se este medo representa de fato falta de fé. Não estou dizendo que o medo nunca representa a falta de fé, mas estou dizendo que existem muitas situações e existe um tipo de medo que Deus mesmo coloca no nosso coração para que nós não venhamos quebrar as suas leis ou viver de forma irresponsável num mundo que muitas vezes é hostil. Em segundo lugar, o medo não significa sempre falta de fé. E ele é legítimo diante de uma grande ameaça real.
Existe o medo, que significa falta de fé. A falta de fé significa ter medo do diabo. É falta de fé não ter esperança de vida com Deus depois desta vida, temer esta vida. É falta de fé ter medo de assombração. É falta de fé ter medo de fantasma. É falta de fé para um cristão ter medo de macumba. É falta de fé ter medo de ir para o inferno se você já foi salvo por Jesus Cristo. É falta de fé ter medo do juízo final depois de ter sido lavado pelo sangue de Jesus. Existe o medo paralisante que gera covardia. E existe aquele medo no sentido real e concreto que vai fazer com que você busque se proteger. Não é uma fantasia diante de uma ameaça real. É um medo diante de um perigo imediato. Diante de um perigo que está ali ao seu redor, aos seus olhos. E este medo deve gerar então uma ação responsável. Tantas mortes são promovidas hoje no mundo, acontecem hoje no mundo, por causa da cobiça, pelos delírios de grandeza de algumas pessoas, pela inveja, pelos medos de um governante despótico e poderoso, forte militarmente, mas moralmente fraco. É legítimo sentir medo, por exemplo, numa situação de guerra. É legítimo você sentir medo quando você está numa região considerada perigosa na cidade, no meio de duas facções que estão em tiroteio ou em embate com a polícia. Na Bíblia nós temos vários exemplos de servos de Deus que experimentaram medos legítimos. É certo que há exemplos também de outros que experimentaram medo que representavam falta de fé. E parece-me que muitas vezes o nosso foco fica apenas neste segundo grupo. Quando nós estávamos procurando canções que pudessem expressar esse medo equilibrado, esse medo legítimo, o Eudmir e eu tivemos muita dificuldade de achar essas canções, porque a maioria das nossas canções fala assim: olha, se você é um cristão, você não teme nada. Você não tem, vai tudo, você vai estar ali e você vai estar sem tremer um pouquinho. Quando nós pensamos em pessoas corajosas na Bíblia, nós certamente nos lembramos de Davi. Se existe alguém corajoso da Bíblia, é Davi, não é verdade? Concorda? Davi, ainda jovem, enfrenta um leão e mata aquele leão. Enfrenta um urso e mata o urso. Enfrenta Golias e desafia Golias: eu vou a você no poder de Deus. E ele mata o gigante Golias, mesmo sendo ainda um jovem. Ele sai na frente de batalha e consegue muitas vitórias. Um homem de coragem. Mas veja só o que este homem corajoso escreveu em um determinado momento difícil da sua vida. Está no Salmo 55, versículo 1 a 11. Se você tem a sua Bíblia, talvez valha a pena você marcar esse texto. Eu fiquei impactado quando eu estava lendo esse texto. Parece que eu nunca tinha lido esse texto na Bíblia. Não acontece isso às vezes? Você vai ler um texto na Bíblia, parece que você nunca leu aquilo. Pois eu fiquei impressionado com esse texto lendo esta semana. O texto diz assim, palavras de Davi: escuta a minha oração, ó Deus, não ignores a minha súplica, ouve-me e responde. Os meus pensamentos me perturbam, e estou atordoado diante do barulho do inimigo, diante da gritaria dos ímpios, pois eles aumentam o meu sofrimento e irados mostram o seu rancor. O meu coração está acelerado, e pavores da morte me assaltam. Temor e tremor me dominam, o medo tomou conta de mim. Então eu disse: quem me dera eu tivesse asas como a da pomba, voaria até encontrar repouso, sim, eu fugiria para bem longe, e no deserto teria o meu abrigo. Eu me apressaria em achar refúgio longe do vendaval e da tempestade. Destrói os ímpios, Senhor, confunde a língua deles, pois vejo violência e brigas na cidade. Dia e noite eles rondam por seus muros, nelas permeia o crime e a maldade. A destruição impera na cidade, a opressão e a fraude jamais deixam suas ruas. Eu penso que alguém que está lá na Ucrânia, um servo de Deus, poderia repetir esta oração com muita propriedade.
Não é verdade? Alguém que está nesse fogo cruzado. Quando você está numa situação extremamente ameaçadora, qual é o seu desejo? Senhor, eu quero sair daqui. Eu quero fugir, é o que diz o salmista. Eu quero ir para bem longe dessa confusão. Eu não quero estar aqui nessa situação de vulnerabilidade. Eu estou com medo. Você se sentiu assim alguma vez na pandemia? Sentindo medo, sentiu a vontade de sumir para um lugar distante, uma ilha onde não chegasse ninguém? Uma floresta completamente isolado? É interessante quando a gente está numa situação ameaçadora, que esse sentimento de fugir, de correr, é algo muito comum. Eu já tive 2 assaltos, não assaltos tão sérios, graças a Deus, mas 2 situações realmente de assalto. Coincidentemente, as 2 na praia. Uma vez aqui na Praia do Futuro, outra vez lá em Porto de Galinhas. Coincidentemente, as 2 no fim de tarde. Estava já começando a anoitecer. E em ambas as situações nós fomos abordados por algum tipo de bandido que na penumbra não sabíamos se ele estava realmente armado, mas parecia que sim. Numa dessas situações nós perdemos a aliança, noutra, felizmente, só R$10. Mas é interessante o que a gente sentiu ali naquela hora. Né? Quando ele chegou e nos ameaçou, eu não saí cantando, o Senhor, não há o que temer, estou feliz, né? Estou aqui, Senhor, confiando. Meu coração bateu acelerado. E é interessante que eu e Dora, todos os 2 cristãos, tivemos reações diferentes. Ela ficou e enfrentou o ladrão, eu queria fugir. Ela me segurou na mão, sério. Entrega a aliança e tal. A minha reação foi de fugir. Quando eu vi aquela situação, eu queria sumir no mundo. Então, quando você tem uma situação ameaçadora, às vezes você encara, enfrenta, parte para cima, ou às vezes você foge. E por quê? Porque nós entendemos que a vida é um bem precioso que Deus nos deu, e esse instinto de preservação é absolutamente legítimo. Então, quando você se sente ameaçado, acuado, é natural que você tenha uma reação espontânea de medo. O duro é quando alguém diz, mas isso é falta de fé. Você como cristão não devia sentir isso. É muito fácil a gente cantar quando a gente está aqui no templo. É muito fácil a gente cantar quando a gente está num ambiente seguro. É muito fácil a gente dizer, eu confio no Senhor plenamente e não tenho medo de nada se tudo está correndo bem. Mas quando você está num corredor de uma UTI, quando você está ali depois de um acidente, quando você está numa situação ameaçadora. É interessante que o profeta Elias viveu uma experiência assim. Quando se pensa nos grandes homens de Deus do Antigo Testamento, se você perguntar para um judeu quais foram os principais profetas, ele está lá no top 10. Ele é um exemplo de um cara corajoso. Afinal de contas, ele enfrentou os profetas de Baal, fez uma proposta arrojada, orou, caiu fogo do céu. E depois dessa experiência espiritual fantástica, ele saiu celebrando e dizendo, eu sou o vencedor. Foi isso que aconteceu? Não. Ele sofreu uma ameaça de uma mulher, a princesa Jezabel. E ela disse, eu vou matar você. E a Bíblia diz lá em 1 Reis, capítulo 19, versículos 2 e 3, que então Jezabel mandou um mensageiro dizer a Elias, que os deuses me castiguem se até amanhã, estas horas, eu não houver feito com a tua vida como fizeste com a vida deles. Ou seja, você matou eles, eu vou matar você também. Quando ouviu isso, Elias fugiu para salvar a sua própria vida. Teve medo ou não teve? Teve. Fugiu. E quando ele está lá escondido, fugido, Deus manda para ele o seu anjo. E o que o anjo fala para Elias? Dá um sermão em Elias? Uma vergonha na cara, Elias. Como é que você tem medo de uma mulher? Foi isso? Não. A Bíblia diz que ele estava esgotado, emocionalmente, fisicamente. Aí Deus mandou um anjo que preparou lá um sanduíche para ele, deu água para ele. É verdade, está lá na Bíblia, pode conferir. O restaurou e disse, Elias, sua vida não acabou, levanta, vai em frente. Sentir medo diante de uma ameaça real não é um problema. O problema é o que fazemos com esse medo.
O problema é como administramos esse medo. O medo pode chegar. Ele pode ficar conosco por algum tempo. O que nós não precisamos é abraçá-lo, é acolhê-lo. É deixar que esse medo nos leve ao desespero e achar que não existe nenhuma saída. Então, eu quero que você guarde no seu coração nesta tarde essas 3 importantes verdades. Primeiro, agradeça a Deus porque existe essa ferramenta protetiva. O medo que significa prudência, que o protege em um mundo que tem as suas leis naturais e ainda tem muitas vezes, por causa do pecado, a hostilidade do universo. Um medo que está ligado à sua vida, vida que é dom de Deus. Não se sinta, portanto, culpado quando você sentir medo numa situação ameaçadora e nem jogue essa culpa em outras pessoas. Acolha o seu medo. Acolha o medo dos outros, admita que está com medo e depois, admitindo, coloque o seu medo diante do Senhor. E assim você vai receber, como Davi recebeu, como outros servos de Deus receberam, como Elias recebeu, os cuidados do Pai Celestial. Quando a gente vê essa frase, algumas vezes na Bíblia, não temas, a gente pode ler de 2 maneiras. Tem pessoas que leem assim, é Deus falando, e Deus está irritado, e Deus está divertido, não temas. Mas será que, compreendendo que Deus é um Deus de amor e de graça, não é mais sábio lermos Deus chegando perto da gente, considerando a nossa vulnerabilidade e fazendo como um pai que chega para o filho e diz, meu filho, não tenha medo, não tenha medo, não temas, eu estou com você, eu o acolho com seus medos, segure minha mão e vá em frente. Que nós possamos então ter este sentimento, para que possamos superar o medo em todas as situações de nossas vidas. Que Deus nos abençoe. Amém. Nós vamos agora ficar de pé e nós vamos cantar uma canção que fala de Jesus como nosso Salvador. Uma canção que fala sobre o amor de Deus por nós. E há uma frase nesta canção que eu gosto muito. Deus é aquele que nos acolhe com os nossos medos, com os nossos temores. E Ele nos dá paz e esperança. É esse o meu desejo para a sua vida. É muito importante que você venha no próximo domingo ou acompanhe a mensagem do domingo que vem. Porque ela complementa esta temática. Para que você tenha uma visão completa, mais ampla sobre este tema. Superando o medo.